Graças ao Senhor por nos ter dado e permitido a nós, nessa noite de sexta-feira, esse dia de reunião, de cultuar ao Senhor, nos deu a oportunidade de estar aqui e confiamos na inteira graça do Senhor Jesus. Pai, somente a Tua destra que pode nos sustentar agora, nos revigorar, nos sustentando e tirando todo o mal que é de nós. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas faltas cometidas, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja sobre cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 30. Glória a Deus. Queria falar um pouquinho sobre cobertura religiosa. Isaías 30, verso 1. Esse é o pior espírito que pode estar encobrindo o homem, ou cobrindo o homem. É o espírito religioso. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Isto é, consultaram. Fizeram outras consultas, mas que não consultaram a Deus. Não tomaram conselho. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Senhor, aqui está a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Tua palavra que sara, que cura, que liberta. É a Tua palavra que nos exorta. É a Tua palavra que nos conforta. É a Tua palavra que liberta, mas também aprisiona. Ela faz o homem sadio, mas também, se o homem não tomar da maneira correta, faz o homem doente. E por isso nós tomamos-a corretamente, porque o Senhor nos deu um profeta. E ele trouxe a interpretação da palavra que Deus mesmo interpretou. Não foi a interpretação de William Branham, foi a interpretação do próprio Deus. Pois Deus é o seu próprio intérprete. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cobertura religiosa. Religião. Paulo disse que existe uma boa religião. Uma religião que seja pura, que seja imaculada. Mas a palavra religião, ela tem tido uma ressonância bem diferente na vida das pessoas que estão vivendo hoje debaixo de um espírito eclesiástico nessa última era.
E o espírito religioso foi um dos temas abordados pelo irmão Branham, pregado sobre demonologia. Não tinha como o irmão Branham falar sobre demônios se ele não mencionasse religião. E ele pregou a mensagem intitulada Demonologia. Ele pregou demonologia no estado físico, que são os espíritos, demônios que vêm no corpo das pessoas por meio de doenças, por meio de enfermidades. Porque muitas pessoas pensam que Deus adoece seus filhos, que Deus põe uma doença na pessoa. Deus não é autor de doença alguma. Deus não é autor de enfermidade alguma. O autor das doenças e das enfermidades chama-se Satanás. Deus apenas pode permitir que Satanás possa colocar uma enfermidade, uma doença, em uma certa pessoa que seja um filho de Deus, para tratar com ele, para talvez trazer de volta ao companheirismo, para trazer de volta a comunhão. Mas enfermidades, doenças, câncer, tumor, catarata, todas essas enfermidades são espíritos, são demônios agindo no estado físico. Estado físico. E depois ele foi e pregou a mensagem intitulada Demonologia, ele explicando como os demônios atuam em outro estado, que é o estado religioso. E depois ele pregou outra mensagem chamada Demonologia no estado espíritos sedutores. Então, os demônios, eles agem em várias áreas. Agora, das diversas áreas que Satanás atua com seus demônios, físico, religioso, espíritos sedutores, o irmão Branham disse que o mais triste, o mais terrível é quando o diabo age no espírito religioso. Porque se o diabo golpeia nosso corpo com uma enfermidade, com câncer, com tumor, seja o que for, e nossa alma está redimida, não tem problema. Ele pode nos levar até para o cemitério. Mas Jesus Cristo prometeu que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E eu levantarei naquele último dia. Às vezes podemos ser seduzidos por um espírito e andar ali cegamente, dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali, e no entanto nós encontramos um caminho de volta. Mas o espírito religioso é o pior de todos os espíritos. O espírito religioso é o pior de todos os espíritos. O espírito religioso enfrentou Jesus através dos cabeças, Anás e Caifás. O espírito religioso pediu a morte de Jesus, a crucificação. O espírito religioso, nas eras da igreja, mataram em nome de Deus o espírito religioso. Jesus disse que muitos fariam coisas em nome dele,
usaria o nome dele para fazerem coisas. Hoje em dia, usa o nome dele para ganhar dinheiro, usa o nome dele para obter fama, usa o nome dele a bel prazer, em vão. No entanto, tudo em nome da religião. Religião é o pior espírito a ser tratado. E eu vou dizer uma coisa para você. Um homem que tem sabedoria divina, enfrentar um espírito religioso e permanecer firme na palavra, sem titubear na sua mente, sem envaidecer, permanecer com a mente sã, este é um grande homem na presença de Deus. O profeta irmão Branham disse que nos dias de Lutero, quem foi Lutero, pastor? Lutero foi o 5º mensageiro enviado às eras da igreja. O profeta disse que o ministério de Lutero foi tão abençoado por Deus, acompanhado de tantas manifestações do Espírito Santo, que um grupo que estava no seu ministério saiu e formou um grupo fanático. O fanatismo tomou conta do movimento protestante. E o profeta irmão Branham disse que aquele movimento estava tão grande e o povo tão levado ao fanatismo que aquilo não mexeu com Lutero. E Lutero permaneceu com a sua mente sã diante de Deus. Amém, irmão? Diante de tanto fanatismo, o homem manter-se equilibrado, essa é uma virtude muito grande. Diante de tanto fanatismo, o homem se manter íntegro, reto, posicionado na presença de Deus, esta é uma grande virtude, uma grande força, um poder sobrenatural. William Branham, a mesma coisa. William Branham teve uma mente sã, bem colocada, em meio a tanto fanatismo nos seus dias, quando homens estavam tentando fazer dele divino, tentando fazer dele um Deus, batizando em nome dele. Estão entendendo, irmãos? E o irmão Branham adoeceu por causa disso, atingiu seu sistema nervoso por causa disso, ao ponto de dizer assim para o povo, que ele não seria responsável no dia do juízo por tal desgraça que eles estavam cometendo, tentando tirar o foco de Jesus das pessoas e colocando ele entre Jesus e ele. O profeta irmão Branham deixou o púlpito, deixou a igreja e foi para a floresta, foi para o deserto. Depois voltou, e quando ele voltou, ele pregou no púlpito e quebrou aquele espírito, quebrou aquele demônio. Ele fala que ele não estava lutando com uma serpente. Ele diz na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, que ele estava lutando com uma serpente. Ele estava com um cajado na mão e batendo, querendo matar a serpente. Golpeava aqui, a serpente dava um pulo ali. Golpeava aqui, a serpente dava um pulo ali. Até que acertou o espinhaço da serpente. Não foi na cabeça. E quando ele atingiu ela, diz o irmão Branham, que ela caiu dentro de um poço de água. O profeta disse, ela se arrastou no meio do povo. O profeta disse, naquele momento o espírito foi abatido, mas que aquele espírito rondaria no meio do povo e continuaria no meio do povo. Quem entendeu, irmãos? Porque água na visão é povo, é gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o irmão Branham permaneceu firme, com a sua mente sã, com a sua mente posicionada. Quando o rei Jorge da Inglaterra mandou um cheque
de US$ 1 milhão para ele, ou 5 milhões, se não me engano, ele não titubeou, ele não balançou, ele não foi lá e foi cá, não pensou 2 vezes, não ficou assim, eu vou guardar para me ver. Não. Ele não disse assim, eu vou aguardar, eu vou depositar, quem sabe. Não, 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 não. Ele foi pegando o cheque e diz assim, e colocou no mesmo envelope e diz, manda de volta, porque a cura não foi eu, foi Deus que curou. Depois a rainha da Inglaterra mandou outro presente, porque ela tinha sido curada, a Rainha Elizabeth. Ela mandou mais um cheque de US$ 1 milhão. Quando ela recebeu sua cura, ele pegou o cheque e rasgou. Por que ele fez isso? Porque o profeta sabia que se ele recebesse tal quantia, ou recebesse qualquer coisa, o mundo teria motivo suficiente para falar que ele recebeu dinheiro para poder orar pelas pessoas e assim receber algum lucro. Quem está entendendo, irmão? Ele permaneceu com a sua mente sã. Amém, irmão? No meio de tanto fanatismo, no meio de tanta coisa, ele permaneceu sã, equilibrado. Agora, o pior espírito é o espírito religioso. Por quê, pastor? Porque o espírito religioso, ele vem com a cobertura. O espírito religioso, ele tem e possui uma cobertura. E a cobertura que o espírito religioso possui, Paulo chamou de forma de piedade, aparência. Tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Vocês estão entendendo? Esse é o pior espírito que existe. Expulsar um demônio de uma pessoa não é tão difícil. Expulsar um demônio que está na ativa no corpo de uma pessoa que está com câncer, não é tão relevante. Mas enfrentar um espírito religioso é um dos piores. Espírito de mentira, você pode convencer. Espírito de adultério, você pode convencer a pessoa, falar para ela a verdade. Espírito de teimosia, espírito disso, espírito aquilo, mas o espírito de religião, o espírito religioso, esse é o pior de todos. Esse é o pior espírito de todos. É o espírito religioso. Porque ele provém de uma cobertura. E essa cobertura não é a cobertura de Deus. Não é a cobertura que provém do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? O espírito religioso não se cobre com o Espírito Santo. O espírito religioso se cobre de ideias, de dogmas, de credos, de razões humanas, de intelecto. O espírito religioso se cobre disso. Se vangloria de estudos, de diplomas, de grande igreja, de grande número. O espírito religioso se cobre disso. Estão entendendo, irmão? Aparência de piedade. Sim, o espírito religioso, de uma determinada maneira, se mostra muito santo, se mostra muito honesto, demasiadamente justo. Estão entendendo, irmãos? O espírito religioso, ele se cobre de uma cobertura que não é o Espírito Santo. O espírito religioso se cobre de uma cobertura de arrazoamento. E esse arrazoamento é para cobrir pecado, pecado da incredulidade. É para acrescentar pecado a pecado. Agora, observe bem para vocês verem que o irmão Branham disse que a primeira vez que o homem deixou a cobertura do Espírito Santo e passou a obter outra cobertura foi lá no Éden. Diz o irmão Branham que a primeira vez que o homem deixou a cobertura do Espírito Santo, o Espírito Santo vinha toda a tarde e cobria o Éden,
cobria a sua família e falava-lhes a eles a sua palavra. Dava a eles a sua palavra. Jesus descia todo entardecer para ver como seus filhos estão. Amém, irmãos? Para dar uma boa noite de sono para eles. Eles estavam cobertos com essa cobertura do Espírito Santo. Eles estavam guardados debaixo da palavra. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o diabo, Satanás, ele também estava naquele campo. Ele é aquele indivíduo que semeia a semente do maligno. É aquele que vem semeando depois que a semente é semeada. Primeiro vem o semeador. O semeador vem para semear a palavra. Depois que o semeador semeia a sua palavra, logo depois vem atrás o maligno. O diabo também semeando sua palavra. Mas que palavra? Semente de discórdia. Semente de discrepância. Quem está entendendo? Então Satanás semeou a sua semente de discórdia, a sua semente de discrepância. Mas quando Satanás semeou sua semente, ele pegou carona na mensagem, pegou carona na palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia, pegou a mensagem e disse para Eva: é assim que Deus disse, que de todo fruto da árvore que tiver no meio do jardim, dessa podereis comer? É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Ele usou a palavra, ele usou aquilo que Deus já tinha dito. Ele usou aquilo que Deus já tinha falado. Ele usou aquilo que Deus já tinha mostrado. É assim que o diabo faz. Ele usa o que Deus já fez, ele usa o que Deus falou, mas usa de um modo pervertido. Ele usa de um modo que impele as pessoas a sair fora do padrão da palavra original. Quem está entendendo, irmão? Amém. Então, quando Satanás balançou a mente de Eva, Eva começou a quê? A razoar. Eva começou a razoar com a serpente. Eva começou a tomar conselho. Olha só, Deus disse: ai de um povo rebelde, que toma conselho, mas não de mim. Ela começou a tomar conselho da serpente, ou seja, a razoar com a serpente. E ela, em vez de ficar ali parada, neutralizada, parada na palavra, parada na brecha, em vez de ficar ao lado do seu marido, do seu pastor, Adão, vamos dizer assim, em vez de ficar com o que Adão havia dito para ela, porque Deus não falou para Eva, falou para Adão, e Adão falou para Eva. Eva é um tipo da igreja que ouve o pastor. Amém, irmão? E então Eva passou a razoar com a serpente. E então, quando Eva passou a razoar, passou a tomar conselho com a serpente, o diabo usando, ela então começou a sair da cobertura do Espírito Santo e começou a entrar na cobertura ideológica de Satanás. Porque antes que você entre numa religião, a sua mente primeiro tem que estar batizada. Ela tem que estar batizada primeiro. Ela tem que ter mudado de pensamento. Ela tem que ter mudado de opinião. Tem que ter mudado. E quando ela mudou isso aqui na mente, concordou isso aqui na mente, ela tomou aquilo das mãos do diabo, ela deixou a cobertura do Espírito Santo, deixou de crer no seu marido para crer na serpente, uma amante. E, no entanto, quando ela então arrasou com a serpente, Satanás já tinha ganhado ela onde? Primeiro, na mente. Satanás havia arrazoado em sua mente. E Satanás ganhou ela primeiro na mente. A mente dela foi mudada a crer de maneira diferente de que Adão estava crendo.
E quando ela fez isso, quando a igreja, porque Eva representa a igreja, quando Eva fez isso, ela cortou a sua ligação, cortou o seu companheirismo com Deus. Saiu da cobertura do Espírito Santo para ficar debaixo de uma cobertura ideológica, de uma ideia, de um conceito, de um arrazoamento, de uma prescrição que Satanás deu para Eva, para que ela quebrasse o que Deus tinha dado. E, no entanto, quando ela já tinha sido capturada na mente, ela foi procurar um lugar para poder se esconder. Porque na presença de Deus, não dá para ficar com aquilo que Deus não disse. Na presença de Deus, não pode ficar da maneira que a pessoa quer. Quem entendeu, legal? Na presença de Deus, não dá para ficar da maneira que a pessoa predispõe. Não, eu fico, se Deus Deus tem que me aceitar, sim. Deus tem que me aceitar dessa maneira. Não, não é assim. Ela não podia ficar na presença de Deus daquela maneira de agora em diante. O que ela fez? Já que não podia ficar na presença de Deus, se escondeu. E ela foi direto para os arbustos. E então pegaram folhas grandes de figueira e tamparam as suas partes íntimas. Tamparam, se cobriram. E quando se cobriram, ficou amotinado, amoitado, detrás das árvores, ali, cobrindo com as folhas, porque sabia que Deus viria, sabia que Deus é pontual. Amém? Deus, quando promete algo, Ele faz. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, diz a Bíblia. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não basta. E eles ficou esperando. E Eva talvez falando com Adão e disse, daqui a pouco Deus desce. Daqui a pouco Deus desce no Éden. Está quase na hora, porque Deus só descia no entardecer. No entardecer Deus encontraria com seus filhos. E então ele dizia, talvez Deus daqui a pouco está descendo. O dia está indo, daqui a pouco Deus desce para nos encontrar, como sempre nos encontrava. Mas dessa vez nós estamos diferentes. Antes Deus me encontrava jejuando, antes Deus me encontrava orando, antes Deus me encontrava lendo a mensagem, antes Deus me encontrava lendo a Bíblia, antes Deus me encontrava cantando louvor na cozinha, antes Deus me encontrava. Agora Deus me encontra em frente à televisão, Deus me encontra com a roupa imunda, Deus me encontra falando mentira, Deus me encontra adulterando. Vocês estão entendendo, irmão? Meu Deus, será que os irmãos estão entendendo? E aí, eles estavam nos arbustos, prescrevendo o juízo, porque no coração bateu um temor que antes não batia. Que negócio é esse que está batendo no meu coração? Que temor é esse? Que medo é esse? Antes não tinha isso. Não tinha esse temor, não tinha esse medo, não tinha essa angústia. Porque antes disso, eu ficava alegre quando Deus estava vindo, e agora eu estou temendo de que Ele venha. Vocês estão entendendo, irmãos? E eles escondidinhos ali. E Deus desceu. E quando Deus desceu, não encontrou eles no meio do Éden, no meio, no centro. Deus quer nos encontrar no centro da palavra. Amém, irmãos? No centro da palavra. Não é nos cantos, não é nos valados, não. É no centro da palavra. E quando Deus não encontrou eles no centro, mas no canto, Deus disse, Adão. Deus não chamou Eva. Não, Deus chamou o pastor. Deus chamou o cabeça. Adão, onde tu estás? Deus chamou mais uma vez. Adão, onde tu estás? Como o homem não pode correr muito tempo da voz de Deus, porque diz a Bíblia, se estiver debaixo da terra, lá eu te encontro. Se estiver debaixo do mar, lá eu te encontrarei. Vocês estão entendendo, irmão?
não tem lugar nenhum que o homem possa esconder. E Adão diz, já que eu não posso esconder mais, Senhor, eu ouvi tua voz. Não é que eu não ouvi, não, eu ouvi. Tanta gente que já ouviu, irmão. Tanta gente que já ouviu. No dia do juízo não dá uma que não ouviu, não, tá? No dia do juízo não dá uma que ouviu. Não estou falando que vocês vão ficar no juízo, não. Eu estou falando, a mensagem está me dizendo isso. No dia do juízo não dá uma que ouviu. Não dá uma de, ela não ouviu. Não. Adão diz, eu ouvi, Senhor. Eu ouvi sim a mensagem. Eu ouvi sim a pregação. Eu ouvi sim o sermão. Eu ouvi sim, Senhor, a tua voz. Mas eu temi. Eu fiquei com medo. Eu escondi. Eu fiquei com vergonha. Com medo. Medo? Deus diz medo? Quem te mostrou isso? Quem te fez conhecer isso? Porque aqui não existe isso. Aqui não existe. Pois é, Senhor. Deus disse, então comeste da árvore que eu disse para não comer, né? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer, né? Provaste tu da árvore, então? Senhor, eu provei, sabe? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu acabei comendo. Ela me deu. Você pode observar que o irmão Branham diz numa mensagem, que quando Eva esteve com a serpente, e quando ela foi levando o seu fruto para dar a Adão e Adão comer com ela, a Bíblia não diz que Adão comeu sozinho, comeu com ela, assim como a serpente comeu com ela. O profeta disse que quando Eva foi em direção a Adão, levar do seu fruto, qual é o fruto, irmão? Fruto ou fruta? Fruto, não é fruta. Levou o seu fruto, que acabou de experimentar na cama ali com a serpente. Acabou de experimentar na cama com a serpente. Levou do seu fruto para Adão também comer com ela. O profeta disse que naquele dia ela ficou com os dois. Eva esteve com a serpente e esteve com Adão. Estando com a serpente, a semente da serpente, filho, Caim veio. Estando com Adão, veio Abel. Quem está entendendo, irmãos? Duas ações, dois filhos. Então observe bem, quero que vocês prestem atenção, que o irmão Branham disse que quando Eva chegou daquela maneira, que antes não via, aquela maneira, sabe como é que eu estou falando? Adão olhou e disse, o profeta disse que Adão sabia. O profeta disse que Adão sabia. O profeta disse que Adão sabia. O profeta disse que Adão amava tanto a Eva, que se o juízo viesse para Eva, viesse para ele também. Mamãe disse que ele comeu com ela sabendo, tomou o juízo para si. Ele foi um tipo de Cristo. Amém, irmãos? Mesmo sabendo que nós ia para ser condenado, ele tomou a nossa condenação. Amém, irmãos? Tomou sobre si um tipo perfeito. Adão sabia, porque Adão é um tipo de Cristo. Adão é um tipo de Cristo, é o primeiro Adão, é o primeiro filho. Quem está entendendo, irmãos? Jesus é o segundo Adão. E aí, irmão Branham disse que ele amava tanto ela, amava tanto que ele fez aqui por ela. Então, eu quero que vocês prestem atenção, que Deus disse para eles, então você comeu da árvore, né? Que eu disse para não tocar. Sim, eu fiz isso. Porque as pessoas não entendem que o fruto que está no meio do jardim, as pessoas não entendem isso. Árvore, pessoa, árvore, jardim, eles não sabem o que significa isso. O mundo lá fora não sabe o que é isso. Não sabe que a árvore representa a pessoa, não sabe que o fruto do meio representa. Você sabe o que eu vou falar, não vou falar isso aqui. Eles não entendem isso. O mundo religioso não sabe disso. Então, quando Adão comeu do seu fruto com ela comeu com ele comeu com ela. Então, naquele momento, o véu da inocência
havia caído, a cobertura do Espírito Santo tinha saído, e agora eles olhavam para si e viam que estava nu. Antes não podia ver isso. Quem está entendendo, irmãos? Antes não via isso. Já pensou um cavalo chegar para ela e dizer: você está sem calcinha? Não fala. Está entendendo, irmãos? Antes eles não viam isso. Por quê, pastor? Porque eles estavam cobertos com a cobertura do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo coberto com o Espírito Santo, você não vê falha nos outros. Amém? Você não vê falha! Aleluia! Então, descobriram que estava nu. Eu temi, Senhor, tua voz, porque eu estava nu. Esse nu aí é nu da palavra. Estava nu da palavra. Já não estava mais na palavra, não estava mais ancorado na palavra, estava nu da palavra. Adão perdeu a palavra. Perdeu acesso ao livro da vida. Perdeu acesso à árvore da vida. Quem está entendendo, irmão? Ele não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal e de repente correr e dar uma voltinha. Deixa eu comer da árvore da vida. Não, ele não podia fazer isso. Porque entre Adão e a árvore da vida tinha que ter um para descer para ser o seu redentor. Amém, irmão? Nós temos acesso agora à árvore da vida, porque um veio no nosso meio. Amém? Nesse período, um veio. E quem veio foi Jesus Cristo. Amém? Jesus abriu acesso de novo para nós passarmos. Aleluia. A ponte estava quebrada entre Deus e o homem, mas Jesus veio e fez a ponte. Uma ponte de sangue. E essa ponte é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu comi da árvore. Eu comi. E então eu vi que estava nu. E para não ficar nu, sem nada na presença do Senhor, porque igreja sem batismo do Espírito Santo, igreja sem o batismo bíblico em nome do Senhor Cristo, igreja que tem pastora pregando, igreja que tem Santa Ceia com pão fermentado, sem lavar pés, está nua, não pode apresentar diante de Deus, está nua. Quem está entendendo, irmão? Está nua. Mulher que corta cabelo, que se pinta, está nua, não pode ficar perto de Deus. Ela está nua. E Adão disse: fiquei assim, Senhor, me escondi, porque eu estava nu. E quem te disse que estava nu? Quem te mostrou? Quem foi que te mostrou? Eu não te mostrei. Não foi eu. Quem te revelou isso? Quem te revelou isso? Senhor, olha, sabe a mulher que tu me deste? Ela me deu do seu fruto e eu comi. Eu comi com ela. A mulher que tu me deste. Aí, Adão jogou a culpa na Eva. Eva vai jogar a culpa na serpente. Mas foi a serpente que me enganou. E eu comi do seu fruto. Me deu e eu comi. Eles estavam debaixo de um pé de figueira, coberto com um manto da injustiça, não da justiça. Eles estavam cobertos com uma religião, com uma cobertura. Estavam aqui na mente e estavam no corpo também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eles estavam ali. O que isso representa, pastor? Representa que o espírito religioso é um poder tão forte, tão forte, tão forte, que pode convencer um homem de que Deus está errado. Satanás convenceu Eva de que Deus estava errado. O espírito religioso é tão forte, que Lúcifer convenceu a metade dos anjos de que Deus estava errado. Vocês estão entendendo, irmão? O espírito é forte demais. O espírito é tão forte que convenceu Pilatos a entender que Jesus deveria ser crucificado e Barrabás solto.
espírito religioso é o mais forte. O espírito religioso é aquele espírito que diz Estevão assim: vós sois como vossos pais, incircuncisos de coração e de ouvido, homens de dura serviço, não baixa, não, como se diz, não se baixa, não se rende, não se humilha. Ali com pedras na mão para matá-lo. Vós sois como vossos pais, que também mataram os profetas que foram antes de vós, disse Jesus. Aquele espírito religioso com pedras na mão, com paus na mão para matar Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? O espírito religioso, irmão, defende uma ideologia, defende uma ideia, morre por causa de uma doutrina, morre por causa de um credo. Tem gente ao ponto da ignorância ser tão grande que diz assim, ó, nasci nessa fé e vou morrer nessa fé. Vocês estão entendendo? Isso é espírito religioso. Está coberto com o espírito religioso. É o pior espírito que existe. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Você sabe, se você pensa que a libertação que Deus te deu, a maior foi o cigarro, foi a bebida, foi a televisão, foi a novela, foi o futebol, essa não foi a maior libertação que Deus te deu, não. A maior libertação que Deus te deu foi te livrar do espírito religioso. A maior revelação, a maior libertação é quando o homem é liberto de um espírito religioso. Religioso. Quando o homem é liberto das garras da religião, das garras do credo, do dogma, do ensino. Quando o homem é libertado disso, quando a sua mente é renovada pelo renovo do entendimento de Cristo. Quando a sua mente passa a ser a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Roberto, agora eu pergunto, por que eles se cobriram? Por que eles arrumaram aquela cobertura? Para acrescentar pecado a pecado. Para isso que serve a religião. Para acrescentar pecado a pecado. Por quê? Porque a religião não aceita toda a palavra. Se a religião desse certo, Deus batia palmas para Adão no Éden. É isso mesmo. Vai em frente. Se a religião desse certo, se a religião fosse aprovada por Deus, Deus disse, Adão, você fez uma coisa ótima. Não, religião não é aprovada por Deus nunca. Organização leva o homem à morte. Religião leva o homem à morte. Na mensagem O Pecado Imperdoável, parágrafo 27. Então, a coisa disso é ver que Deus não reconhece nenhuma organização ou qualquer grupo de pessoas. Se você é metodista, ele não reconhece você porque você é metodista. Se você é pentecostal, ele não reconhece você porque você é pentecostal. Ele reconhece somente um indivíduo que tem sido nascido, regenerado pelo Espírito Santo e se tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não reconhece organizações. Organizações é contra a palavra. Toda vez que o homem se organizou, só deu problema. A primeira pessoa a se organizar foi quem? Olha o que ele fez. Se organizou no céu. Levou uma leva de anjos. Fizeram uma organização e disse Judas que ele tentou levantar uma guerra contra Miguel no céu. Mas foi todos precipitados ao abismo. Quem está entendendo, irmão? Satanás fez um grupo no céu, levantou um grupo de anjos, fizeram uma organização para se levantar contra Miguel. E quem é Miguel? Miguel é Cristo, a palavra. Irmãos, eu vou dizer para você, foram 3 contra 1 lá no Éden.
Satanás levou 3 a ficar contra um. Satanás, aquela víbora, aquele espírito, levou a serpente, levou Eva e levou a Adão a ficar contra Deus. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Ele convenceu as 3 pessoas da terra, as 3, a serpente, Eva e Adão, a ficarem contra Deus. Aí, contra Deus, fazer um grupinho, uma organizaçãozinha para ficar contra Deus e contra a sua palavra. E ele sempre fez isso. Sempre fez isso. No deserto, na saída do povo de Israel do Egito, ele fez com que 3 homens, Datã, Abiram e Coré, fizessem uma organização. Se organizaram e fizeram para eles um arrazoamento. Arrazoaram assim: olha, Moisés está pensando que só Deus fala com ele. Moisés está pensando que só ele é santo. Moisés está pensando que só ele tem o Espírito Santo. Moisés pensa que só ele tem um dom. Eles levantaram essa contradição, porque a Bíblia diz que foi contradição de Coré. Amém, irmãos? Levantaram essa contradição, ganharam mais 250 obreiros, 250 anciãos, e levaram essa ideia adiante. Irmão, como é que pode levar uma ideia adiante contra Deus? E eles levaram essa ideia adiante a ponto de Deus dizer para abrir a terra e a terra engolir todo mundo. Organização só leva o homem para o buraco. Vocês estão entendendo, irmão? Aí você vem na frente, aquele profeta mercenário fazendo a mesma coisa, Balaão, levando o povo a organizar-se, e então fazer aquela festa promíscua ali em Moabe, e todos morrerem naquela noite, 23 mil. E você vai ver tudo isso aí. Organização, irmão, só leva o homem para o buraco. Porque quando o homem se organiza, a morte entra. Quem está entendendo, irmão? A morte entra. Olha bem, o irmão Branham diz na mensagem Pecado Imperdoável, ele disse: ele não reconhece organizações, ele não reconhece grandes ajuntamentos. Deus nunca vem em grandes ajuntamentos porque é um grande ajuntamento. Não, ele vem porque os corações estão em um acordo esperando. Amém, irmão? Amém. Ele vem porque os corações estão em comum acordo, diz a Bíblia, e esperando que ele venha. Olhe para Jesus, para o mais humilde da igreja: 2 ou 3 reunidos em meu nome. Amém? Amém? Agora, eu disse isto esta manhã. Lá foi 3 reunidos contra ele. E agora ele diz aqui que pode estar no meio de 3, que pode estar em nome dele. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Veja, eu disse essa manhã, e direi novamente agora, que nossa pequena igreja aqui, quanto a isto, tentamos permanecer sobre a inadulterada palavra de Deus. Isto é, sem adultério. Isso deve sair daqui, do público. As igrejas, quando elas organizam suas igrejas, as coisas que fazem bloqueiam as bênçãos de Deus. E isso é o que a denominação faz. E isso é o que a organização faz. Quando elas se organizam, ali mesmo eles morrem e ali mesmo eles bloqueiam as bênçãos de Deus. Vê? Bloqueiam por suas teologias, suas ideias e seus arrazoamentos e suas doutrinas. E Deus não pode romper para abençoar seu povo. Eles têm suas igrejas tão formais, tão duras, tão engomadas, que o Espírito Santo não pode entrar na igreja. Então, quando o diabo vê que fez isto, alguém vai romper de qualquer maneira. Então, ele permite que abram outros canais para que eles não sejam o evangelho. E os mergulhe no fanatismo. Vocês estão entendendo, irmão? Primeiro, mente, convencer aqui. Depois, uma cobertura, arrumar um local de ideia, um aglomerado, um dogma, um credo para sustentar o dogma. Depois entra o fanatismo. Vejam bem. Antes era a Santa Igreja. O nicolaísmo ganhou. Depois passou um tempo, agora é o Santo Papa. Entrou o fanatismo.
Vocês estão entendendo, irmãos? Só vai piorando. Veja, eles se tornam um grupo de fanáticos ou um grupo de engomados, mas no meio do caminho, ali está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. No meio do caminho. O negócio é achar o meio, é o centro. 101, há somente uma maneira provida por Deus. Eles tiveram um cordeiro provido quando eles precisaram de algo pelos seus pecados. Veja bem, Adão precisou e Eva também. Precisou de um cordeiro provido. A maneira provida por Deus trouxe um cordeiro. Você já conhece a história. A maneira provida por Deus fez um caminho através do Mar Vermelho, quando eles se encontravam em uma cilada. A maneira provida por Deus lhe deu um profeta, proveu-lhes uma coluna de fogo, para segui-los, uma confirmação da palavra. Um homem provido por Deus, o que ele disse veio a acontecer. Mostrou-lhe exatamente o que era. E ainda, quando cruzaram o mar, eles quiseram uma lei. Vejam, estes são os seres humanos. Esta é a maneira como o homem opera. Ele quer injetar suas próprias maneiras. O modo provido por Deus é sempre de enviar sua palavra. Amém? Amém. Esse é o modo provido por Deus. 103. E qualquer religião hoje que não tenha a vida do sangue de Jesus Cristo por trás dela, o anjo da morte está nela. Para explicar melhor, qualquer religião que não tenha a vida da palavra nela, o anjo da morte está nela. Não precisa nem ir muito longe. Quem é que está cavalgando nessa última era? Quem é que está cavalgando? É o cavalo amar? Qualquer organização, qualquer religião hoje que não tenha a vida do sangue de Jesus Cristo por trás dela, o anjo da morte está nela. Correto? O anjo da morte. Ela está separada de Deus. Mesmo que seja uma só palavra. Porque por uma só palavra Adão caiu. Não precisa cair de uma doutrina inteira, não. De uma página inteira da Bíblia. Uma só palavra. Uma só. Não pode acrescentar e nem tirar. Sim, sem dúvida. E cabote. Foi-se a graça de Deus. Foi-se a glória de Deus. Vê? Tem que ser cada pedacinho dela. Amém, irmãos? Eu estou feliz. Você não está feliz pela palavra? Se o sangue não tem surtido efeito, se não tem causado efeito, e você vê isso em sua vida, isso quer dizer, se a palavra que você diz que crê não está surtindo efeito na sua vida, porque assim como eu vivo, vós também viver. E se isso não está surtindo efeito, é a morte que está galopando com você. E agora, como é que fica? Como é que fica, irmãos? Como é que fica isso aqui agora? Se o sangue não tem surtido efeito, se não tem causado efeito, e você vê isso em sua vida como filho de Deus consagrado, com o que Jesus disse que aconteceria, então tenha cuidado. Você deve ter algo mais além do sangue. Você deve ter uma pequena injeção, talvez algum arrazoamento, alguma maneira de pensar. Cuidado. Eu já falei isso várias vezes. Cuidado. Aí eu vejo diferente. Eu vejo dessa maneira. O pastor empregou daquele negócio, mas eu vejo dessa maneira. Cuidado, a morte está golpeando. O pastor falou aquilo lá, ensinou aquilo lá, mas eu vejo dessa forma. Cuidado, é o diabo galopando. Você está saindo da cobertura do Espírito Santo e entrando na cobertura do arrazoamento. Porque quem falou aqui é o Espírito Santo. Amém, irmãos? É a Bíblia revelada. Eu não tenho que questionar com o profeta. Eu posso ser o pastor mais desgraçado que existe nessa terra. Mas isso aqui não falha. Quem está entendendo, irmão? Isso aqui não falha. Você deve ter uma pequena injeção por aí. Alguma sensação. Alguma coisa que está substituindo o original. Na mensagem, a prova de sua ressurreição, parágrafo 16. Agora,
O homem, em sua condição carnal e suas concepções mentais, ele sempre se afasta de Deus. Sempre. Irmão, o que tem de pessoa afastada de Deus, debaixo de uma cobertura que não é o Espírito Santo, tomando conselho? Outro dia, eu estava vendo, eu estava no lugar, estava passando um programa dessa igreja tal aí, dos Carioquinhos, do Universal. E o homem falando na horário nobre, meio-dia, né? Que é dar um espaço para ele, meio-dia, na rede deles lá. Aí estava vestido de branco, gente, especialista em cura divina. Irmão, quem é especialista em cura divina, irmão? Ai dos homens rebeldes que tomam conselho, mas não de mim. Verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o homem toma essa cobertura que não combina com a palavra, não combina com a Bíblia, e vai atrás si, após si. Irmão, não tem diferença nenhuma daquela velha serpente lá no Éden com essas serpentes em cima do púlpito hoje. Pastor, me dá uma prova disso. Tenho sim, gente. Não tinha nenhuma diferença daquela velha serpente no Éden com aquelas que estavam diante de Jesus. Vós, tendo por pai, o diabo. Verdade. Filhos da serpente. Vocês estão entendendo, irmão? Entende? Porque qualquer coisa que venha ao meu ouvido, que não seja a palavra, de acordo com a palavra, qualquer coisa que eu venha assistir, diz que é evangélico, diz que é evangélico, diz que é de Deus. Qualquer coisa que eu venha ouvir que não combina com essa mensagem, não combina com essa Bíblia, quem está falando é a serpente. Quem está falando é a serpente tentando convencer, vinha outra vez. Mas nós já temos a palavra. Aleluia. O homem, com a sua condição carnal e suas concepções mentais, ele sempre se afasta de Deus. Tem sido assim desde o princípio. O homem anseia ver o outro lado, mas ele foi colocado em uma prisão. Às vezes, as tradições de homens o colocam ali, onde eles ensinam tradições de diferentes formas e motivos. Eu pergunto, o que foi que afastou as pessoas do poder de Deus no dia de Jesus? O que foi? Religião. Tradição. Jesus mesmo disse, eu não posso operar no meio de vocês. Eu não posso operar. Por quê? Porque vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. Vocês estão entendendo, irmão? Religião bloqueia as bênçãos de Deus, diz Mombrana. Aí disse Jesus, vós invalidais o poder dele. O poder de Deus é inválido por causa da vossa tradição. Eu tento fazer uma coisa no meio de vocês. O que eu faço na carne, você diz, amém, glória a Deus. Mas o que eu quero fazer na alma de vocês, que é a palavra, você diz, não tem demônio. Verdade. O poder de Deus não é apenas cura, é a liberação da alma pela palavra. É esse o poder que a gente está falando. Já pensou se no dia que aquele menino pregou para mim a mensagem, há 20 anos atrás, ele pregando a mensagem e eu começar a invalidar o poder? Mas na minha igreja é cura, mas na minha igreja o poder cai, mas na minha igreja o fogo cai, na minha igreja tem dom de cura, lá eu prego, ganho alma, eu vou no hospital, eu vou no presídio, eu faço a obra de Deus. Naquele momento eu estaria invalidando o poder de Deus por causa da minha tradição. E não estaria permitindo a revelação entrar para me libertar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E a revelação não entrou neles porque o poder de Deus estava sendo inválido. Por causa da tradição. E tem sido assim desde que o mundo começou. 17. Tem sido dessa maneira. E ele está encarcerado nas cadeias. Mas o homem sempre desejou ver o outro lado. E qualquer pequena coisa que pareça um pouco sobrenatural, o ser humano correrá em sua direção. Porque é uma espécie de promessa além da fronteira.
do que outro lado da linha. E o que faz agir assim é porque ele foi criado à imagem do seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi criado para ser um adorador de Deus. E ele precisa encontrar algum lugar para dar vazão a esse sentimento. Então, o Norman quer dizer o seguinte: ele quer dizer que quando o sobrenatural se manifesta, a atitude do homem é correr para cima daquilo. Quando Jesus curava um aqui, tinha 10 pessoas nesse culto. No outro dia tinha 20. Porque o sobrenatural atraía as pessoas. Amém, irmão? Está na alma das pessoas. Então, naquele dia tinha 20. No outro dia tinha 50. No outro dia tinha 100. Porque a fama corria por todos os lugares. Porque viu o sobrenatural dia a dia. Mas quando Jesus Cristo deixou o sobrenatural de operar e agora trabalhar para salvar a alma através da palavra, renovando a mente, eles não quiseram. Verdade. Vocês querem que eu cure. Vocês querem que eu cure o corpo pelo poder. Mas vocês invalidam o poder, que é transformar aquilo que você já está na tradição. Vocês não querem. Vocês estão entendendo, irmão? É isso. Porque quando o sobrenatural atingiu esse homem aqui, quando o sobrenatural atingiu o profeta de Deus, e Deus disse: vai, eu sou contigo, 2 sinais são dados. Você vai orar e não vai ter enfermidade alguma que vai desafiar, não vai ter nada. Você vai conhecer até os segredos profundos dos corações. E o sobrenatural atraiu um monte de gente, batista, metodista, presbiteriano, todo mundo estava na reunião dele. Não cabia. As pessoas passavam na fila de madrugada, ficavam ali esperando, debaixo de chuva, guarda-chuva, esperando a reunião. 3 dias antes. Nem tinha chegado os 3 antes. Já tinha gente na fila esperando na porta para poder entrar, para ouvir o grande homem de Deus. Porque era atraídos pelo sobrenatural. Mas o profeta disse: isso aqui é apenas a isca. O coração do assunto é a mensagem. Isso aqui só liberta corpo. Isso aqui só cura o corpo. Só dá a conhecer os mistérios do coração, ver o que você fez, o que deixou de fazer, curar um câncer. Mas isso aí não é tudo. A glória não é essa. A glória é a alma ser convertida, libertada. Amém? Porque a pessoa pode ser curada de um câncer, ela pode ser descoberta na alma, no sentido de um dom, descobrir o que está no coração dela, e mesmo assim continuar sendo um demônio ungindo aquela alma por não ter aceitado a palavra. Saindo embora, não dando credibilidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, volto a dizer novamente. Talvez você tenha algumas picuinhas, algumas coisinhas que precisa acertar. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É uma falta de paciência. É uma ranha aqui, uma ranha ali. É uma temperança. É uns pensamentos. É um ciúme meio bravo. É uma coisinha e tudo e tal. Essas coisas podem se libertar. Mas, se Deus te libertou da religião, esse é o pior perigo que você estava. Amém, irmãos? Porque a maior libertação é quando Deus liberta o espírito religioso. Porque o espírito religioso abre o coração para Deus e diz assim, igual Maria disse: não faça a minha vontade, a tua vontade. Faça conforme a tua palavra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Maria não arrasou. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai. Oh Deus, não deixe que nenhuma dúvida venha em nosso coração. Porque quando ela vier, estaremos presos, enlaçados pelo diabo. Não deixe que nenhum arrazoamento venha no nosso coração. Nenhuma dúvida, nenhum arrazoamento, nada. Deixe eu aceitar a palavra do jeito que ela é, Senhor. Eu aceito ela do jeito que ela é, da maneira que ela é pregada, da maneira que ela foi restaurada, revelada por um anjo nesta última era. Eu não tenho que falar nada. Eu não tenho que arrazoar. Eu não tenho que ter nada novo, porque tudo foi revelado. Amém. Nada. Não posso acrescentar. Porque o que Deus já fez nessa última era. Amém. O que eu tenho que fazer é receber. Receber, ouvir e viver. Que é o mais difícil e mais desafiador. Viver o que nós estamos pregando. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a viver o que estamos pregando. Ajuda a viver o que estamos ouvindo, Senhor.
Porque ouvir é fácil, pregar é mais fácil ainda. Mas viver o que ouviu, e ouvir e viver o que pregou é mais difícil, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda-nos. Somente a Tua graça pelo Espírito Santo. Que essa cobertura do Espírito Santo nunca seja removida de nós, para sairmos por aí e ser uma cana agitada pelo vento e crendo em qualquer tipo de doutrina. Mas nós cremos na palavra revelada esta hora, que o Senhor nos deu, e que tem preparado e está preparando o povo. Nós não sabemos quem é o eleito e quem não é. Apenas podemos dizer que aqui tem pessoas que creram e receberam a palavra do Senhor. A mensagem deste dia. Eleição é com o Senhor, não é conosco, não é comigo. Mas nós devemos crer na nossa eleição. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que possamos ser abençoados sempre, sempre na Tua presença. Amém. Muito bem, irmãos.